Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ver a partir do versículo 7. Procura aí. É no Novo Testamento, tá bom? Você vai passar os evangelhos, vai passar o livro de Atos, vai passar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Logo após é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o outro livro, a segunda carta, no capítulo 12, versículo 7. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Vou ler para a segunda vez então, preste muita atenção. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que as desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Já coloca então a tua Bíblia sobre o teu assento, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, e você vai falar para Deus agora o que você veio buscar nessa tarde. Fale para Deus como está o teu coração, entregue agora a tua ansiedade, a tua preocupação, e saiba que você está aqui para glorificar o nome dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Agora sim, agora você deve aplaudir bem forte. Aplauda bem forte a palavra de Deus nessa tarde. Amém. Toma o teu assento então, toma o teu assento. Eu quero que você olhe de lado, olhe bem nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e fale assim para ela: não converse comigo. Tá certo? E você também não converse com essa pessoa. Preste muito bem atenção. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para esses irmãos da igreja de Corinto, e eu quero que você olhe para mim, tá bom? Você vai ler em casa. Daqui a pouco vamos continuar a leitura, mas eu quero que você olhe para mim agora, você prestar atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, ele está falando sobre um espinho na carne. E alguns teólogos, eles explicam de diversas formas o que era esse espinho na carne, o que era esse desconforto que o apóstolo Paulo tinha. Mas independente daquilo que seja esse espinho na carne, até hoje realmente não se chegou no consenso ainda. Independente disso tudo, por que ele tinha isso? Para que ele não se exaltasse, amados. Deus não queria que ele se exaltasse. Deus não gosta de pessoas que se exaltam, de pessoas arrogantes. Por quê, pastor? Porque se você conhece a história do apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele era assim, alguém arrogante, uma pessoa autossuficiente, uma pessoa egocêntrica. Até um tempo atrás, antes de você conhecer a Jesus, você também era dessa forma. Se alguém falasse de Jesus para você, o que é que você ia dizer para ela? Eu não preciso. Até um tempo atrás, nós também éramos pessoas egocêntricas. Eu já sei de tudo, eu tenho razão em tudo, não preciso de Jesus. Até um tempo desse. Com o apóstolo Paulo, foi da mesma forma, amados. Ele também era uma pessoa arrogante. Mas no momento que ele se converte ao Senhor, ele muda totalmente. Eu quero que você abra agora a palavra de Deus comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses.
Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Procure aí. É a partir do versículo 4 que nós vamos ler. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olhem todos para cá. O que significa essa palavra? Irrepreensível. Alguém saberia me dizer? Uma pessoa irrepreensível. Todo mundo de uma vez? Não. Como? Uma pessoa irrepreensível quer dizer o quê? Pronto. Uma pessoa certinha, uma pessoa perfeita, amados. Era dessa forma que o apóstolo Paulo era antes. Era uma pessoa perfeita, o dono da verdade. Isso é, até o ponto que ele se converte ao Senhor Jesus. Ele era uma pessoa certinha, uma pessoa perfeita segundo a lei, segundo os estatutos da lei mosaica. O apóstolo Paulo era a pessoa perfeita. Mas no momento que ele está viajando para Damasco, ele vai cair do cavalo. E quando ele cai do cavalo, cai também a ficha. E aquela pessoa que se achava tão autossuficiente, tão egocêntrica, ele vai entender que precisava de Jesus também, e se converte ao Senhor. Então, até um tempo atrás, nós também tínhamos a nossa religião, sim ou não? Ah, pastor, eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha filosofia, eu já tenho a minha ideologia, e segundo a minha religião, a minha ideologia, eu sou uma pessoa perfeita. Já tenho também o meu trabalho. Qualquer pessoa, independente da sua religião, independente de ser perfeito, de ser irrepreensível segundo o mundo, essa pessoa precisa de Jesus, porque senão ela não vai obter a salvação. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós, segundo a palavra de Deus, segundo a justiça que vem pela fé, todos nós estamos na mesma condição. E quando você se acha uma pessoa autossuficiente, ou em outras palavras, quando você se exalta, você não vai estar agradando a Deus. Vamos ver isso aqui. Procure comigo Salmos. Salmos 40. Isso aí é no Velho Testamento. Salmos 40. Procure aí. A religião, a filosofia, o intelecto não garante a salvação, pode ter certeza disso. Salmos 40, versículo 4. Preste bem atenção. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olhem todos para cá. Então preste bem atenção. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que confia em Deus. Bem-aventurado e feliz é aquela pessoa que a sua confiança, amados, não está simplesmente na sua carne. Certa vez um jovem, ele estava pregando, e uma pessoa ouvindo aquela pregação falou: olha, tirou uma cédula do bolso e mostrou para ele: olha, o meu Deus é o dinheiro. Aí aquele jovem, de uma maneira sábia, falou: olha, o Deus dele é de papel. Com certeza você já ouviu isso, ou até já falou isso. Ah, o meu Deus é o dinheiro. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquela pessoa que confia em Deus. Não que é pecado ter dinheiro, pelo amor de Deus. Foi com dinheiro que Salomão construiu o templo de Jerusalém.
um templo suntuoso, maravilhoso. Mas foi também por dinheiro que os irmãos de José venderam ele. Foi também por dinheiro que Judas traiu o Filho de Deus. Então o dinheiro não é pecado nesse sentido. Agora, o amor excessivo ao dinheiro, sabe por quê? Porque tem pessoas que até matam por causa do dinheiro. A pessoa mata porque a ganância por dinheiro. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquela pessoa que a confiança dela é em Deus. Mas vamos ver aqui mais um versículo. Provérbios 16, procure aí. Provérbios 16, versículo 5. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Preste bem atenção. Se por um lado bem-aventurado é aquela pessoa que a sua confiança está em Deus, preste atenção o que diz a palavra aqui, ó. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O que é uma coisa abominável? Uma coisa detestável, sim ou não? O Senhor abomina as pessoas que são altivas. Aquela pessoa do nariz empinado, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de entregar a vida para Jesus, ele se achava como? Irrepreensível, não tinha erros. Era uma pessoa certinha, ou em outras palavras, melhor do que as outras. Mas um dia ele teve que cair do cavalo para compreender que todos somos pecadores diante de Deus. Amém? Procure comigo aí, livro do profeta Isaías. Passe mais alguns livros aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 17. Procure aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 17. O profeta Isaías é considerado profeta messiânico. E nesse momento ele está profetizando sobre o juízo de Deus, o fim do mundo. Ele diz assim, no capítulo 2, no versículo 17: e a altivez do homem, a sua arrogância, será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, o dia do juízo final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Querendo ou não, você aceitando ou não, a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante de Deus. Qualquer pessoa, sendo perfeita ou imperfeita, porque diante de Deus o altivo vai ser humilhado. E esses chefes fariseus, esses chefes religiosos, eles se portavam assim, eram pessoas presunçosas. O próprio Jesus, amados, ele conta uma parábola, e o nome dessa parábola é o fariseu e o publicano. Entrou na casa do Senhor ao mesmo tempo um fariseu, um religioso, e um publicano, ou em outras palavras, um pecador. O fariseu, ele agiu de uma forma, e o publicano de outra forma. E no final das contas, você sabe muito bem como funciona uma parábola. Ele conta uma história, aí no final ele vai trazer o quê? O moral da história, sim ou não? Sei que você já ouviu muitas histórias. Então, nós vamos ler agora esses 2 versículos dessa parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Já busque aí. E você vai buscar se identificar. Com quem que você vai se identificar nessa parábola? Será que você vai se identificar com o fariseu ou com o publicano? Vamos ver aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 11. Agora é no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo
11. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Preste atenção, aqui é o fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olhem todos para cá. Então entrou naquele templo, o templo do Senhor, ou na sinagoga, o fariseu e o publicano, ou em outras palavras, o religioso e o pecador. Aquele religioso orava, agradecia a Deus pela sua própria vida, como se estivesse glorificando a Ele mesmo. Ah, eu sou melhor do que os outros. Então era dessa forma que se comportavam os religiosos. Há pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas eu sou batizado nas águas, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou ungido, eu sou evangélico, eu sou isso e eu sou aquilo. Amado, se você é alguma coisa, não foi porque você é o bonzinho da história, é por causa da misericórdia de Deus e porque Jesus morreu por você. A glória tem que ser de Jesus, não a nossa. Toda honra e toda glória tem que ser de quem? De Jesus Cristo. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Romanos agora. Aquele homem que se achava irrepreensível, ele mudou até mesmo a sua forma de se expressar, porque quando você conhece a Deus, você muda a tua forma de se expressar, a tua forma de falar, não é mais com aquela arrogância. Você fala agora de uma forma humilde diante de Deus. Vamos ver, capítulo 3, versículo 20. Quem já encontrou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, diga graças a Deus. Diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou em outras palavras, segundo a lei, nós somos pecadores. A lei, ela não tinha poder para salvar, e sim para condenar. A lei não tinha poder para salvar ninguém, ela apenas condenava. E ele diz: olha, segundo a lei, nós somos pecadores. Aquele homem que alguns anos atrás se achava irrepreensível, o que ele diz agora? Que era um pecador. Quando você reconhece o teu limite, quando você reconhece que você precisa de Deus, você recebe a tua salvação com o perdão do Senhor. Você reconhece a tua dificuldade, se arrepende do teu pecado e recebe a salvação. Continuando aqui, procura aí o versículo 23. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Procure. Amém? Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhem todos para cá. Se ele, amados, ainda se achasse irrepreensível, ele ia dizer o quê? Todos pecaram, menos eu. Não é assim que ele ia falar? Mas ele diz claramente: todos, incluindo quem? Incluindo ele. Então fale comigo assim, todos pecaram. Diga, todos pecaram, inclusive eu. Fale isso aí, inclusive você, amados, inclusive eu. Todos estamos em uma mesma condição. E o versículo 27, ele pergunta assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pastor, e o que significa essa palavra justificado? É justo
diante de Deus, pela nossa fé. Diante de Deus agora você não pode mais ser punido. Não há condenação mais contra você, pela fé. Agora ele era uma pessoa humilde, que reconhecia as suas dificuldades e limitações. Olha o que ele vai dizer aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Procure aí. Diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele que se achava irrepreensível, ele não tinha erros, era o Senhor perfeição. O que é que ele diz agora? Eu sou o principal pecador. Então aquela pessoa que era tão arrogante, presunçosa, egocêntrica, autossuficiente, agora se reconhece como um pecador. E ele diz aqui no versículo 16: mas por isso, por quê? Porque ele reconheceu o seu pecado, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Diga graças a Deus. Ele usa agora o termo, amados, como se ele fosse o exemplo. E cada um de nós somos um exemplo, sim ou não? Nós temos que nos reconhecer, amados, como o pecador principal. Em que sentido, pastor? Você diz assim: olha, se Deus, ele salvou a mim, que já fiz tanta besteira, ele salva qualquer pessoa. Não era assim que ele falava? Da mesma forma eu e você. Quantas confusões você já se meteu, e hoje você está na casa do Senhor. Por mérito? Não, por causa da misericórdia de Deus. Nós somos esse pecador principal. E quando você for pregar para alguém, você use você mesmo como exemplo. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, deixei os vícios, deixei a prostituição, e hoje eu sigo a Deus, porque eu me reconheci como um pecador e dou graças ao Senhor. E isso, amados, vai agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas. Aqui no capítulo 18, mais uma vez, do Evangelho de Lucas, né? Nós lemos o exemplo lá do fariseu. Agora vamos ver o exemplo do publicano. Capítulo 18, o versículo 13 agora. Capítulo 18, procure aí o versículo 13. Encontraram? Diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está vendo, amados, como ele se reconhece como pecador? O outro se achou justo. Isso aí não agradou a Deus. Ele fala no final: digo-vos, quem diz isso aqui é o próprio Jesus, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E ele vai responder o porquê. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aquele que se exalta vai ser humilhado diante de Deus, mas aquele que se humilha, e quando a Bíblia diz se humilha, não é que você vai se humilhar para os homens, nada disso. Se humilha diante de Deus. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14, ele diz uma coisa tremenda, amados. Ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter,
seus maus caminhos eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a vontade de Deus, sarar a cidade de Fortaleza, sarar o nosso estado, o nosso país. E pastor, por que Deus ele não faz isso? Porque muitas vezes, amados, Ele não vê pessoas se humilhando na sua presença. As pessoas são arrogantes, querem ser melhores do que as outras. Ah, eu estou numa igreja que é melhor do que a sua. Sim ou não? Por que o povo cristão não se junta para se humilhar diante de Deus? Por que as pessoas elas querem ser melhores do que as outras? Ah, a minha igreja está certa, a tua está errada. E não se humilham diante de Deus. Deus, Ele só não faz mais porque nós mesmos não deixamos Deus agir. O que devemos fazer, pastor? Vamos ler aqui para a gente finalizar. Segundo livro de Crônicas. Eu quero que você grife esse versículo na tua Bíblia. Se você não se humilha ainda diante de Deus, se você até hoje se comportou de uma forma arrogante diante de Deus, chegou a hora de mudar. Ele diz aqui no capítulo 7, no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Será que ele está ouvindo mesmo a nossa oração? Porque ele está falando que só vai ouvir quando você se humilhar. Eu ouvirei, só vai ouvir quando houver essa humilhação. Pessoas que são arrogantes, como aquele fariseu, quando oram a Deus, Deus não está ouvindo não, amados. Ele vai ouvir quando a pessoa se humilhar. E ele diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quando você se coloca diante de Deus em humildade, buscando do poder de Deus, Deus, Ele derrama a bênção dele sobre a tua vida e te dá junto a salvação. Mas é necessário que nos humilharmos na presença dele. Amém? Vamos todos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Fique de pé e vamos aplaudir bem forte. Mas aplauda forte a palavra de Deus nessa tarde.